Olá, continuando a sequência de aulas, nessa aula 7 veremos apenas na prática mais detalhes da adição de arquivos com o Git add, resetar a branch para a situação original dela com o Git reset e apagar arquivos por meio do Git com o Git rm, que remove arquivos da árvore de trabalho e do índice. Darei um exemplo de projeto para essa aula para tirar o máximo do uso das flags que vão junto ao comando de adicionar. E, como disse, vou tentar mostrar mais do que somente falar, né? Então, só para resumir, vai ser só esse slide aqui. Vou mostrar os comandos git add com todos os arquivos ou cada um separado, git reset, git remove ou git rm apenas. Vou clonar um repositório com essas características do slide, tendo três arquivos .txt e um diretório chamado dir. E dentro, nessa estrutura que está no slide. E dentro desse diretório tem mais dois TXT. Assim dá para a gente testar bastante possibilidade do uso do git add, do git add ponto, git add asterisco, git add traço A maiúsculo. Dá para fazer bastante coisa, bastante teste que vão ser interessantes aqui. E não vamos estender muito essa aula, então falamos só nesse slide aqui. Então agora vamos para a parte prática. Continuando, temos essa nossa estrutura de arquivos aqui. Dentro da pasta tem mais dois arquivos. Temos para fora aqui o código, requirements e rules. E se eu abrir todos, até aquele texto 1 e texto 2 também, por exemplo, vão estar todos vazios. E não tem problema, vazios, comentados com código ou não, desde que ao abrir o terminal aqui e eu der um git status, eles estejam tudo em vermelhinho, a gente vai conseguir trabalhar com o add, certo? Para adicionar os arquivos. Então, só para começar, né, oficializar, vamos abrir o terminal onde está o nosso projeto, né, projeto aula 07. Ou você abre o terminal onde está o projeto, ou você dá um cd, espaço, cifrão, home maiúsculo, barra curso, underline git, barra projeto, underline aula, underline 07, e vai também vir nessa pasta aqui, independente de onde você abre o terminal, certo? Então, para começar, git status, os nossos arquivinhos estão não monitorados. Então, antes de eu adicionar flags no git add, vamos usar o git add sem flag nenhuma. O git add ele pede pelo menos um argumento, né, que vai ser o nome dos arquivos que eu quero adicionar, ou mais de um documento. Fica à vontade nessa escolha. Então, eu vou adicionar o código.txt. Quando eu adicionar, eu vou dar um git status novamente, né? E verifica que o arquivo em específico ali, ele está em verdinho. Então, quando você dá um git add, o git ele começa a separar em dois grupos, né, vamos dizer assim. Os arquivos a serem submetidos, que são os arquivos em verdinho, que eles estão no estado state, e os arquivos ainda não monitorados. Lembrando que os arquivos não monitorados, eles podem ser a partir de um checkpoint dos seus arquivos, arquivos que foram recentemente excluídos, arquivos que foram recentemente modificados ou recentemente adicionados, tanto faz. E eles vão ficar em vermelhinho ali. É, então, e tudo isso aqui não muda muito do que já estávamos fazendo, né, em relação aos testes de criação de repositório web, repositório normal, local. Não mudou muita coisa, não. Então, o que vai mudar vai ser as flags, né? Então, antes de entrar nas flags, tem como você dar um git add e entrar com cada nome, apenas dando espaço entre os nomes, né? Então, eu vou com rules, vou com requirements, dou um enter e git status novamente. Percebo que eles estão todos em verdinho e só não está sendo monitorado o conteúdo da pasta dir. Então, agora eu posso dar o git add, não necessariamente dar o nome do código, né? Você pode dar o caminho. Então, por exemplo, eu posso dar um git add dir barra teste1.txt. Quando eu der um git status novamente, esse arquivinho que está no dir barra teste1.txt, ele está adicionado. Ou eu posso entrar lá numa pasta específica do projeto, né? No meu caso só tem uma pasta aqui. Então, cd dir, eu vou entrar nessa pasta e vou dar um git add teste2.txt, dando um git status, percebo que está tudo verdinho. É uma ideia, então fica à vontade da maneira que você for usar. Eu vou voltar uma pasta aqui.
Vou agora mostrar um outro comandinho, né, que é o git reset. O git reset, todas as modificações que foram, as mudanças que estão a ser submetidas, arquivos que foram adicionados, quando você dá um git reset, ele vai voltar, vamos dizer assim, entre aspas, ao checkpoint anterior. Então, mostrando aqui com o git status, percebe que estão todos os arquivos não monitorados de novo, né, novamente. Então agora eu vou mostrar as flags do git add. A primeira flag, eu acho que a mais usada, a mais interessante e ao mesmo tempo a mais inconveniente, é o git add duplo traço all. Se eu der um git status, perceba que essa flag aqui em específico eu já usei bastante em testes anteriores, e ele adiciona todas as modificações atual, independente do que você fez. Se tem arquivo com mudanças, deletado, adicionado, modificado, ele vai adicionar. Vamos tudo para o estado state, certo? Vou dar um git reset novamente, git status, não monitorados. Eu vou sempre ficar voltando para mostrar como que são as flags, tá? E vou dar um git dele novamente. E essa flag duplo traço all, você tem a opção da forma enxuta dela, que é o traço A maiúsculo. Git status, perceba que está tudo com mudanças a serem submetidas, todos no estado state dos arquivos. Então, git reset, git status. Agora duas formas de você também fazer essa adição dos arquivos, que é no terminal mesmo, que é o git add ponto, apenas assim, espaço ponto, e você vai adicionar todas as modificações atuais é, nesse endereço aqui da pasta que você está trabalhando. Então, curso underline git, é, barra projeto underline aula underline 07, tudo que tiver aqui dentro vai ser adicionado. E da mesma maneira, dando um reset aqui, se você der um git espaço asterisco, add asterisco, ele também vai adicionar tudo o que está nessa pasta. Vou dar um git reset. Duas coisas a comentar. Primeiro, o git add all, independente se é por ponto, se é por essa estrelinha, pela flag all, pelo traço A maiúsculo, independente do que você for usar, tem que ter cuidado. A não ser que você já tenha configurado o ponto .git ignore, que é o que eu vou comentar mais nas aulas futuras, você sempre tem que tentar, no máximo possível, adicionar arquivo por arquivo para não entrar com bug no seu projeto. Porque vamos dizer assim que você tem um projeto extenso e as modificações envolvem diversos arquivos. Se você der um git addl, você vai adicionar todas aquelas mudanças que você fez. A não ser que você tenha uma certeza absoluta do que você fez, né? Você tenha dado um check exatamente nas mudanças que você fez, aí dá um git addl sem problema. Mas caso contrário, se você não deu um check, não tem certeza, você pode estar entrando com algum problema. Por exemplo, você vai deletar no projeto, de fato, um arquivo que não deveria ser deletado, mas na hora que você estava testando, deletou, certo? Então, muito cuidado com esse git addl. Ele é muito útil, vai te ajudar bastante, adiantar seu tempo, mas ao mesmo tempo pode complicar bastante. E em relação ao git add espaço ponto e o espaço estrelinha, vamos fazer o seguinte, dar um git status aqui novamente, porque eu tinha dado um git resets. Os arquivos não estão sendo monitorados. O interessante é, se eu der um cd dir, vou entrar nessa pasta aqui e der um git add ponto, perceba que somente os arquivos que estão na pasta dir, eles estão sendo monitorados. Vou dar um git reset novamente, git status, agora um git add, estrelinha aqui, dá um git status, e percebo que novamente só os arquivos que estão na pasta estão sendo adicionados. Então, esse comandinho aqui ele é muito útil, porque ele vai adicionar tudo que está no seu diretório atual. Atualmente estamos no diretório dir, e nesse diretório tem somente os arquivos teste1 e teste2.txt. Então, somente esses vão ser adicionados, e o que estão na pasta anterior não vão ser. Então, o git add ponto, ele faz isso, sabe? Só que dar um git reset git status. Dentro da pasta dir, você pode dar um git add duplo traço all, ou traço A maiúsculo, e independente da pasta que você esteja, né, independente mesmo, todos os arquivos que não estavam sendo monitorados, eles passam a ser monitorados, né, no estado staged dessa maneira, certo?
E era isso que eu tinha para mostrar aqui nesse terminal. Espero que tenha sido claro. Mostrei mais no terminal do que na apresentação, porque agora a tendência seria essa, a não ser que a gente trabalhe com repositórios, arquivos iguais, eu tenha só que mostrar alguma ideia específica, aí focaremos mais na apresentação para eu falar mais e mostrar menos, né, para não ficar muito repetitivo. Então, tudo que fizemos antes dos testes, quando criamos um repositório web local, sempre utilizamos o Git -all, e eu sempre falava porque eu ia explicar isso posteriormente, né? E seria bem simples. Eu poderia explicar tudo do Git em um vídeo só que ficaria muito extensivo, né? Eu poderia pegar um exemplo bem pesado e sair explicando tudo ao mesmo tempo, mas não cogitei que seria a melhor forma de fazer isso. Então, nessa aula mostramos como utilizar algumas flags bem interessantes para o Git ADD, e na próxima estaremos vendo sobre mais detalhes de commit. Obrigado por ter assistido, até a próxima aula.